Vamos lá, vamos para as nossas últimas questões, nossas duas últimas questões do simulado para a gente fechar conversa, né? Vamos lá, vamos ver questão de número 9 e questão de número 10. Questão de número 9 trata aí de gestão de processos. Vejamos. A gestão de processos de negócio, Business Process Management, ou BPM, é fundamental para a simplificação administrativa e a entrega de valor para os cidadãos em termos de serviços públicos. A BPM permite que as organizações públicas analisem, desenhem, executem, monitorem e otimizem processos de negócios, assegurando eficiência, transparência e melhoria contínua. Isso resulta em serviços públicos mais ágeis, responsivos e orientados às necessidades dos cidadãos. Quanto aos conceitos relacionados à gestão de processos, é correto dizer que, vamos lá, vamos fazer a nossa questãozinha de processo. Vamos lá para a letra A. No modelo de cadeia de valor de Porter, as atividades primárias incluem a infraestrutura da firma, gestão de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia e aprovisionamento. Gente, essas são todas atividades que a gente considera como secundárias. Vou até abrir aqui uma cadeia de valor de Porter para ficar mais fácil de responder para vocês, tá? Pronto. Abrindo aqui no Google mesmo, bem rapidamente, só para mostrar isso aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, olha só, cadê? Olha, vamos lá. Deixa eu virar aqui para vocês. Olha só, então aqui, quando a gente fala da cadeia de valor de Porter, tá aqui, meu Deus, vem para cá. A gente tem as atividades que são de apoio e as atividades que são primárias. As atividades primárias, elas vão de ponta a ponta, desde a logística de entrada, por exemplo, quando a gente compra material de fornecedores, para a gente realizar nossas operações, até a gente colocar o produto em circulação ou o serviço. E aí a gente vai ter a área de marketing de vendas e o próprio serviço prestado. E isso traz a margem para a gente definir que tipo de modelo competitivo a gente vai ter, se é liderança em custo, se é diferenciação, tá bom? Se é foco ou enfoque. Aqui a gente tem as atividades que são de apoio, que dão suporte para as atividades primárias, que é a própria infraestrutura da empresa, a gestão de recursos humanos, as tecnologias aplicadas, o setor de compras e aquisições, não é? Que lida aí justamente com essa parte, não é? Que vai contratar para que haja a logística de entrada, as operações, a logística de saída, marketing, venda e os serviços prestados aí à sociedade, né? Então, isso é um modelo de cadeia de valor de Porter, que é um processo de ponta a ponta, que vão ter processos que são finalísticos, que são voltados ao cliente final, e há processos que são de apoio, que dão suporte para esses processos que são finalísticos, tá? Só que Porter vai tratar disso no seu modelo como atividades de apoio e atividades primárias. As primárias, elas vão ali, numa linha de ponta a ponta, gerar valor direto para o cliente, o destinatário final das ações, no caso do Estado, a sociedade, o cidadão. E aí ele vai ter o suporte de diversas áreas, né? Por exemplo, a infraestrutura da empresa, os recursos humanos, a tecnologia aplicada, as compras, as aquisições que a organização faz. Então, esse é a nossa cadeia de valor de Porter, tá? E aí ele tá pedindo pra gente, né, o que é correto dizer. Tá errado porque houve uma inversão. As atividades primárias é logística interna, operação, logística externa, marketing, venda e serviço. Isso são as atividades primárias. Infraestrutura, gestão de recursos, desenvolvimento tecnológico e aprovisionamento, que é, né, compras e aquisições, isso é atividade secundária. Tá errado isso daqui. Na cadeia cliente-fornecedor, a automação de processos pode reduzir o número de handoffs, o que aumenta a eficiência por meio da diminuição de pontos de passagem de responsabilidade entre atores, eliminando assim atividades desnecessárias. Essa é a nossa resposta correta e eu vou mostrar para vocês por quê. Vou fazer um esquema aqui para vocês, tá? Então, na nossa cadeia de valor, a gente tem ali, primeiro, os inputs, que são os estímulos ali necessários, né? Os insumos que a gente precisa para que um processo tenha início. E aí vai ter uma sequência de atividades, que é o nosso processamento. Processamento a partir desses inputs, desses dados de entrada, até que a gente gere os nossos outputs, que são os nossos
resultados, produtos, serviços aí, né? Então a gente tem isso daqui, e esse processamento ele se dá por meio de uma sequência de atividades, tá? Dentro de um processo a gente tem uma sequência lógica de atividades interligadas para produzir uma saída ou um resultado. Então isso aqui é a entrada do sistema, entrada, e essa aqui é a saída do sistema, tá? Então aqui, normalmente, nós temos um fornecedor. O fornecedor é aquele que entrega um dado, um input para que o processo comece, uma informação, um dado, um recurso, tá bom? E aí a gente vai usar isso daqui, esses inputs, esses insumos, para realizar o processamento. Imagine que aqui é uma pessoa, ou um setor, ou uma área da organização, tá? Esses vários setores, áreas, organizações na cadeia de valor vão executar essa sequência interligada de atividades para gerar esse resultado. E esse resultado ele tem que atender a um cliente. Então, vamos supor que aqui seja um setor de recebimento e redução a termo. Aqui é um setor que vai fazer a distribuição. Aqui é um setor que vai fazer a instrução. E vai, até que chegue uma decisão que devolva valor a esse cliente, um produto ou um resultado final, um serviço, seja lá o que for. Toda vez que o processo sai de um nível para outro, de uma pessoa para outra, de uma área para outra, ocorre aquilo que a gente chama de handoff, que são pontos de passagem, tá? Handoff. Você concorda comigo que quanto mais pessoas pegarem no processo, maior a probabilidade de erros, rupturas, atrasos? Pois é por isso que a gente tem usado muito a digitalização, a gente tem migrado para a justiça virtual, por exemplo, a gente pensa no âmbito do judiciário, né? E a gente tem buscado um governo digital, um governo enquanto plataforma, porque aí a mediação é sempre entre você e a máquina, e aí ele já processa tudo. Não precisa de um setor para receber, um setor para protocolar e autuar, um setor... Não! Você, quando insere os dados no sistema, você fornece as informações para ele e ele te devolve ali rapidamente a sua solicitação de uma informação, de uma coisa e tal, se ela já está ali pronta. Não precisa de alguém para processar, de um ser humano para fazer. Então, toda vez que a gente aplica a tecnologia da informação, a gente faz para simplificar os processos. E aí a tendência, por exemplo, é que a gente corte esse tanto de número de etapas, né? A gente, sei lá, transforma tudo isso daqui numa única etapa, e aí a gente entrega esse resultado, tá bom? Então, todos esses processos são processos de quê, gente? De apoio. E todo esse processão aqui é o que a gente chama de processo finalístico, de ponta a ponta, para entregar valor para esse cliente, tá bom? Então, a gente quer diminuir esse número de handoffs por meio da tecnologia da informação e da comunicação. E a gente tem conseguido. Os serviços públicos têm se modernizado bastante, isso é uma realidade, tá? Diversas certidões, pedidos de informação. Gente, o canal hoje está muito aberto. Então, a gente tem hoje uma interação muito maior entre o Estado e a sociedade, viabilizados aí pela tecnologia da informação e da comunicação. Tá perfeito isso daqui, tá bom? Então essa é a nossa alternativa correta. De fato, na cadeia cliente-fornecedor, a automação de processos pode reduzir o número de handoffs, o que aumenta aí a eficiência por meio da diminuição de pontos de passagem de responsabilidade entre os atores, eliminando assim atividades que são desnecessárias, né? Tem coisa que não tinha para quê, que passar por várias mãos até chegar ali no destino final para você. Então isso diminui a burocracia, isso simplifica, tá bom? Tá perfeito. E por que chama cadeia cliente-fornecedor? Porque é assim, esse cara aqui, ele vai fornecer dados para esse cara. Ele fez o trabalho dele, só que ele é um servidor. E ele vai ser, ele vira um fornecedor e esse aqui vira dele um cliente, porque ele recebe ali um produto dele. E aí ele vira fornecedor para o outro nível, que dele é um cliente, tá bom? Por isso que se chama cadeia cliente-fornecedor, caso você encontre isso na prova, para você saber de onde vem essa bagaça, tá bom? Vamos lá, seguindo. A melhoria contínua por meio do ciclo PDCA e a reengenharia focam em incrementos graduais e constantes no processo, caracterizando a inovação de processos de modo disruptivo. Vamos lá, vamos entender essa bagaça, porque não é bem assim. Nós temos o ciclo PDCA. O ciclo PDCA é baseado nas fases interligadas de planejamento. Deixa eu ver aqui, não, aqui. Plan. Deixa eu apagar que eu gosto de começar com plan aqui. Do, check e act. Tá? Que são respectivamente o que, gente? A fase de planejamento, de execução, de verificação de resultados e de ação corretiva. Então aqui a gente define todas as diretrizes, os planos, caramba.
Cadê? Tem hora que esse trem trava que me dá uma raiva. Aí, voltou. Ou não. Pronto. PDCA aqui tá pra gente. Vamos lá. Opa. Mano, para de falhar. Pronto. Então aqui a gente tem as diretrizes, os planos, né, as metas. A gente define tudo que a gente vai fazer, a gente faz aqui um diagnóstico da situação, do processo. Depois disso, tá? A gente monta o nosso plano e aí a gente passa para a execução. A execução do plano. E essa execução do plano, inclusive, traz treinamento e educação aqui para você fazer melhor. E aí você vai comparar os resultados do plano com a execução. E aí você tem a fase de verificação dos resultados. E você verifica resultados, verifica as ações, para saber se o que você planejou está correto. E dessa verificação você gera um feedback, que vai permitir para a gente as ações corretivas, ou então a padronização para o sucesso. E aí a gente gira esse PDCA quantas vezes forem necessárias. Isso daqui é o que a gente entende por ciclo de melhoria contínua. Isso, por sua vez, é diferente, tá, gente, da reengenharia. Por que que é diferente? Porque aqui a gente tem na melhoria o que, gente? Um aprendizado que é incremental. É gradual. Na reengenharia a gente tem algo que é o que? Radical. E de base zero. Base zero. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Quer dizer que na melhoria, eu pego um processo que não está bom, aí eu faço diagnóstico, crio metas de melhoria, crio um plano de melhoria, um projeto de melhoria do processo, e aí eu vou, executo, treino, educo, verifico se atingiu o resultado, aí faço as ações corretivas se eu vi que não atingi o que eu esperava, eu vou fazendo isso de modo lento, gradual, continuamente. Então, quando você pega um processo que não está bom, você pode tentar melhorá-lo ou você pode jogar fora e começar do zero. A reengenharia faz isso. Ela pega o processo que não presta, joga do zero, normalmente aplica a tecnologia da informação e da comunicação e tem uma melhoria drástica, tá? Ela não pega a mesma coisa que está fazendo, tá? Não pega a mesma coisa que está fazendo para melhorar aquilo, não. Se não está bom o suficiente, joga fora, vamos começar um novo. Isso é reengenharia. Então, são abordagens opostas, tá bom? Sabe no relacionamento, quando alguém pisa na bola contigo, tu faz melhoria ou reengenharia? O povo insiste na melhoria, até a pessoa fazer reengenharia contigo e te chutar para começar com outro. É normalmente assim, né? Então, melhoria, ela é incremental, ela é lenta, ela é gradual e ela é o quê, gente? Uma mudança de segunda ordem, tá? Ela é uma mudança mais incremental. Você vai indo até inovando de pouco em pouco em pouco. A reengenharia é um tapa na orelha. Não prestou? Sai daqui que eu vou começar outra coisa do zero. Então você faz a varredura de todos os processos, vê o que presta, o que não presta. O que não presta, tu joga fora e começa um novo. Normalmente usando tecnologia da informação e da comunicação, reduzindo custos drasticamente, aumentando o nível de serviço, o tempo de resposta. Isso é reengenharia, tá? Essa é uma filosofia baseada no Kaizen, que é a melhoria contínua, que é da filosofia japonesa, tá? E que tem como principal representante Deming, da Escola da Qualidade Total. E aqui a gente vai ter uma abordagem que é dos Estados Unidos, tá? De um cara chamado Hammer e Champion. Então esses caras eles vão trazer uma abordagem que é radical, brusca, tá? De base zero, não prestou, joga fora e começa de novo. Então por isso que a gente tem um erro aqui, tá bom? Então a melhoria contínua por meio do ciclo PDCA e a reengenharia foca em incrementos graduais e constantes no processo? Claro que não, tá bom? Isso está errado, a certa é a B mesmo. Na modelagem de processos as-is, são definidas as novas estruturas para processos identificados com gargalos, evidenciando a partir do mapeamento aquilo que o processo deveria ser. De novo, temos um erro porque a gente tem abordagens de modelagem. Quando a gente fala de modelagem de processos, que é criar modelos do processo, que é a representação esquematizada, simplificada, normalmente a gente faz por meio do uso do fluxograma, tá? Que é uma representação gráfica esquematizada de um processo. A gente faz a modelagem no tempo presente,
ou quanto ao que a gente espera, o futuro. No tempo presente, eu faço o mapeamento do processo. E eu faço o mapeamento dentro da modelagem que eu chamo de as is, que é como o processo é. Aí eu promovo análise de processo, aplico aquelas várias ferramentas de gestão, né? A gente faz um monte de análises, aplica instrumentos, ferramentas, opinião de especialista e coisa e tal e coisa. Aí a gente começa a desenhar o estado futuro do processo. E a gente pode fazer isso por meio de modelos, modelagem. Então, o futuro a gente faz por meio do desenho. Esse desenho já tem uma abordagem de modelagem que não é as is, mas to be. Conforme eu costumo brincar em aula, a gente mapeia no ASIS e a gente desenha no TOB, tá bom? Então, aqui a gente tem, portanto, um equívoco, porque diz que na modelagem de processos as-is, que é o presente, são definidas novas estruturas para o processo identificado com gargalos. Não, a gente identifica o processo como ele é, no mapeamento, tá bom? Então, tá errado. E por fim, aqui a E. No diagnóstico estratégico, a definição de uma força está para análise de cenário, assim como a atividade está para a tarefa. Então, vamos lá. Aqui a gente tem graus de decomposição do processo. Nós temos macro processos, processos, subprocessos, atividades e temos ainda as tarefas. Nós temos esses graus de decomposição. Então, uma tarefa é um conjunto... o macroprocesso é um conjunto de processos, que é um conjunto de subprocessos, que é um conjunto de atividades, que é um conjunto de tarefas, tá? O contrário não procede. Uma tarefa não é um conjunto de atividades, mas o contrário, tá bom? E aí a gente tem aqui, e uma alusão que está sendo feita é o seguinte. Então, a gente tem diagnóstico estratégico. Diagnóstico estratégico. Sempre é do nível mais geral para o mais específico. Aí está falando aqui, ó, a definição de uma força está para análise de cenário interno, assim como, ó, no diagnóstico estratégico, a definição de uma força está para análise do cenário interno, assim como a atividade está para a tarefa. Então, vamos ver lá. No diagnóstico estratégico, eu faço o quê? Eu aplico SWOT. SWOT. Eita, mas ficou tudo bagunçado aqui, peraí. Eu aplico uma SWOT. Certo? Certo, escrevi errado de novo. E aí essa SWOT, ela vai ter uma análise interna, né? O cenário interno e o cenário externo. Nesse cenário interno, eu identifico as minhas forças e as minhas fraquezas. Beleza, e aqui as minhas oportunidades e as minhas ameaças. Então, eu identifico isso daqui. Beleza, estou decompondo. Aí, olha o que disse aqui. A gente tem na questão dizendo que a definição de uma força está para análise de cenário interno, assim como a atividade está para a tarefa. Então, ele está dizendo que a definição de força é uma atividade e o cenário interno é uma tarefa. É o contrário. Então, o diagnóstico é um processo, porque é o mais geral. Dentro desse processo, eu posso definir a atividade de cenário interno, a atividade. E aí, aqui, quando eu falo de força, a definição de força é mais específico do que o cenário interno, que inclui forças e fraquezas. Então, aqui eu tenho uma tarefa. Então, para ficar certo, eu tenho o seguinte, ó, diagnóstico, no processo de diagnóstico, eu preciso fazer a atividade de cenário interno, e dentro da atividade de cenário interno, eu tenho uma tarefa, que é o quê? Definir as forças. E lá está dizendo que é o contrário, a questão está dizendo que isso aqui é uma tarefa e que isso aqui é uma atividade. Então, trocou esses conceitos, tá? Isso aqui está errado, isso aqui está correto. Esse é o erro dessa assertiva, né? Ai, professor, achei meio sacanagem, achei pesado. Ah, mas pode ser que caia assim na tua prova também, tá bom? Então,
te ajudando a pensar, a entender como é que é a dinâmica da coisa. Então, primeiro vem macroprocesso, processo, a atividade e tarefa. Lá em cima são informações mais amplas e dentro dessas aí estão contidas outras informações cada vez mais específicas. Então, se você tem cenário que é mais amplo, que é o cenário interno, dentro do cenário interno você tem a atividade, ali dentro do cenário interno, né, que é uma atividade, você tem a tarefa de definir a força. E a fraqueza também. Então, só a definição de força é muito mais específico do que o amplo, que é o cenário interno. Portanto, cenário interno é uma atividade e força é uma tarefa e não o inverso, tá bom? Só para você ficar ligado aí na fita. Vamos fazer nossa última questão. Vamos fazer mais uma coisinha aqui de lei. A Lei de Acesso à Informação estabelece diretrizes para a transparência e o acesso a informações públicas, mas também reconhece exceções em que o sigilo é necessário para proteger interesses fundamentais do Estado e da sociedade. A lei não exclui outras hipóteses legais de sigilo, como segredo de justiça e segredo industrial, mas especifica circunstâncias nas quais o acesso a essas informações pode ser restrito, tá bom? O acesso às informações pode ser restrito. Quanto às orientações da lei, está correto o que se afirma em, né? Gente, eu sinceramente, eu acho que vai cair muito sobre transparência, sobre controle social, sobre accountability, né? Para o bloco 4, isso está no eixo 1, para o bloco 5 também, se não me engano, está no eixo 1, né? Para o bloco 7, que é gestão governamental, gestão de pessoas, processos e projetos, tem muito mais de gestão de pessoas que não tem aí para os outros blocos, né? Então, isso aqui é específico, tá? Isso tem no geral e isso tem no específico lá do bloco 7. Então, o bloco 7 também vai ter muita coisa de transparência, de controle social, de inovação, deixa eu ver o que mais, gestão de riscos, vai cair bastante. Tem um eixo lá todinho que fala de inovação, de riscos, né? Então, presta atenção nisso aí nas suas revisões finais, tá? Vamos lá, então. Quanto à lei, está correto o que se afirma em, vamos lá. As informações pessoais relacionadas à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais, receberão classificação ultra secreta, com o maior prazo de guarda previsto. Isso está errado, tá? Realmente existem as informações ali que são da vida privada, da intimidade, da honra, e elas podem ter sigilo de até 100 anos, Só que isso não é uma classificação, tá, gente? Isso não é uma classificação. Tá? Isso é um tipo de sigilo estabelecido para esse tipo de informação. Porque quando a gente fala de classificações, que tem uma entidade classificadora, tá? Para classificar e procedimentos formais para fazer isso, a gente tem 3 classificações apenas, tá? A gente tem as classificações dos sigilos em reservado, vou fazer até o contrário, para você memorizar com mais facilidade isso daqui e visualizar, tá? A gente tem esses graus de sigilo, tá? Classificações em graus de sigilo. Quais são essas classificações em graus de sigilo? Vou fazer uma escadinha, tá? Aqui a gente tem o grau reservado, que pode ir até 5 anos. Aí você vai aumentando de 10 em 10. Você vai ter aqui o grau secreto, que é classificado dessa forma, que vai ser aqui de 10 anos, tá bom? 15 anos, aumenta de 10 em 10. Olha o doido aqui. Borrachar. 15 anos. E por fim, nós temos o ultra secreto. E o grau ultra secreto aumenta mais 10. Então, você perceba que sempre vai ser mais 10 e mais 10, tá bom? Ultra secreto, 25 anos. E aí, gente, quando chega nesse prazo, não tem procedimento formal nenhum. Automaticamente o que estava reservado, secreto, ultra secreto, vira uma informação pública de amplo acesso, tá bom? Então, não tem nada aí de um procedimento e não sei o que, tem que ter requisição para poder voltar a ser público, não tem isso, tá? Então, esses aqui são os graus de classificação. E aí a gente tem ainda, tá, gente, o sigilo de 100 anos. Sigilo de até 100 anos, tá? Isso daqui não é grau de
sigilo, nem classificação, não é uma classificação que se faz. Você requer quando que você requer? Você requer em razão de informações da vida privada, intimidade, honra e imagem das pessoas, tá bom? Você requer isso daqui, e são dados pessoais, tá bom? Não tem nada a ver com maior prazo de guarda previsto em classificação ultrasecreta, tá bom? Nem se classifica entre reservado, secreto e ultrasecreto, então tá errado mesmo. As informações classificadas como reservado têm prazo de restrição de acesso de 15 anos. Não, 5. 15 é o que, gente? Secreto. E 25, ultrasecreto. C. A lei especifica que o critério menos restritivo possível deve ser utilizado para classificar a informação em determinado grau de sigilo, considerando a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado. Perfeito, tá, gente? Essa é a nossa alternativa correta. Então, quando a lei fala da regra ser a publicidade e a exceção ser o sigilo, é disso que a gente está falando. Então, quando for ali relacionado a riscos, dano, segurança da sociedade e do Estado, a gente pode classificar em 3 graus esse sigilo, de 5, de 15 e de 25, respectivamente reservado, secreto e ultra secreto. Só que isso daqui tem de ser a exceção, e sempre que a gente for analisar quanto tempo, que grau a gente vai classificar, a gente sempre vai buscar o critério menos restritivo possível, porque quanto mais transparência houver na sociedade, melhor. Isso está escrito desse jeito na lei. Eu vou até buscar aqui para vocês, ó, restritivo. Ó, vou buscar o dispositivo e vou mostrar aqui para vocês, olha só. Então, ó, para a classificação, isso está no, cadê? Artigo 24, no parágrafo 5º. Ó, para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, consideradas a gravidade, o risco ou dano à segurança nacional e do Estado e o prazo máximo de restrição ao acesso do evento que define seu termo final. Então, perfeitinho, essa é a nossa alternativa correta, sem grandes transtornos, sem óbice. Eu espero que tenha ficado bem claro isso para vocês, tá? São questões bem prováveis de cair. Vamos lá. D. As informações que podem comprometer a atividade de inteligência ou de investigação são consideradas para restrição de acesso, segundo a lei, estendendo-se o sigilo para até 100 anos. Não existe isso, tá? Em graus de classificação, a gente vai ter no máximo 25 anos para ultra secreto. Esse sigilo de 100 anos, conforme já falei, é para honra, imagem, privacidade das pessoas, tá bom? E são dados pessoais. Tem nada a ver com atividade de inteligência aí, tá bom? Vamos lá. As informações classificadas como ultra secretas têm prazo de restrição de acesso de 35 anos. Não, né, gente? Fácil. Isso daqui é uma restrição que a gente tem de 25 anos. E dito isso aqui, a gente finaliza a correção deste simulado. Espero que tenha sido proveitoso. Eu espero que essa correção aclare alguns conceitos para vocês, sirva para fazer uma boa revisão, né, do que pode vir em sua prova. E isso aqui foi do eixo 1, que está relacionado mais ao bloco 4 lá, né? Esse simulado foi para o bloco 4, mas todo esse conteúdo cai para todos os blocos, inclusive para o bloco 7. Tudo que a gente tratou aqui cai, seja nos conhecimentos gerais, seja nos conhecimentos específicos, tá? Seja no eixo 1. Aí só lembrando que o bloco 7 tem muito mais questões relacionadas à gestão de pessoas do que tem o bloco 4, tá bom? Processo, projeto, alguns pontos ali de motivação, liderança, comportamento organizacional estão para todo mundo. Agora, a parte mais pesada de gestão de pessoas está caindo para o bloco 7, tá bom? Então, para vocês que são da minha mentoria, eu vou preparar uma aula especial ainda aí nesses últimos momentos para a gente tratar de alguns pontos e fechar isso aí mais redondinho. Mas dito isso, termino aqui a minha correção do eixo 1 do nosso simulado. Forte abraço, sucesso, calma nessa hora e vamos para frente. O dia 18 está chegando e daqui a pouco todos nós estaremos livres desse suplício que tem sido o concurso nacional unificado. Desse vai, não vai, adia, faz, né? Agora vai. Dia 18 vai, tá bom? Boa sorte, boa prova, tudo de melhor no mundo. Tchau, tchau.